Acompanhe agora as emoções do capítulo 65 de Sortilégio. Maria José se arruma. Maria José e Helena conversam sobre Alessandro. Maria José é hostil com Helena. Helena fala para a filha que quer conversar com o jovem. Prudência conta que Alessandro chegou. Helena tenta falar com Alessandro, mas Maria José impede e ameaça a mãe. Bruno conta para Maura que o juiz do falso casamento morreu. Maura deduz que Bruno deu cabo de Juventino e exige também que ele controle Kátia. Bruno pede ajuda de Maura e afirma que Kátia precisa encontrar outro. Eles pensam em Mateus. Bruno insinua que Ulisses foi assassinado e deixa Maura apavorada. Bruno acaricia Maura e avisa que eles podem drogar Kátia. Alessandro percebe que Maria José está estranha. Maria José desabafa e garante que está solteira. Alessandro mima Maria José, e eles comem pizza. Alessandro age de forma gentil com Maria José. Maria José conta que quer morar com Porfírio. Ela descreve o velhinho para o amado. Maria José conta que Porfírio quer casá-la com outro. Alessandro se joga, mas Maria José o evita. Alessandro cita as virtudes de Maria José e expõe o seu amor para ela, ressaltando que sente como se eles já tivessem casados e tido um filho. Alessandro emociona Maria José. Maria José conta que está doente, pois perdeu a memória. Alessandro garante que vai ajudá-la e a encanta. Os dois flertam. Alessandro pede um beijo para Maria José, que fica perdida. Alessandro beija Maria José e ela corresponde o beijo. Maria José fica envergonhada. Ela conta que quer ver Paula de novo. Maria José e Alessandro agem como dois adolescentes. Maria José entra em casa saltitando. Helena insinua que Maria José é uma qualquer. Helena esculhamba Maria José e elas discutem feio. Maria José desafia Helena e joga a cara dela que não a suporta. Helena fala para Maria José que ela vai destruir o coração de Damião. Maria José deixa a chata falando sozinha. Alessandro chega na cabana e Paula continua desolada. Paula conta que Sandra está nas últimas, e Alessandro afirma que eles têm que se despedir dela. Alessandro fala com Ezequiel e afirma que Pedro precisa dar adeus para a filha. Alessandro conta para Paula que eles viajarão de carro. Alessandro pede para Arturo vigiar Maria José e revela que ela está sendo obrigada a se passar por Sandra. Arturo fica pasmo com a revelação. Alessandro exige que Arturo cuide de Maria José. Pedro desabafa com os amigos e Xuxo consola Gabriel, que se preocupa com Paula. Mercedes garante que a jovem vai se recuperar. Ezequiel vai à residência de Pedro. Todos estranham. Ezequiel avisa que Pedro precisa viajar, pois a suposta Maria José está morrendo. Mercedes e Gabriel sofrem, e Pedro quase tem um troço. Ezequiel entrega a passagem para Pedro. Pedro abraça Xuxo, que tenta controlá-lo. Gabriel e Mercedes estimulam o amigo. Pedro não se conforma com a situação. No dia seguinte, Arturo se despede de Paula e Alessandro. Alessandro dá mais orientações ao seu funcionário. Felipa e Vitória caminham. Vitória conta que tem que conter Bruno. Ezequiel vê Vitória e afirma que a esposa de Alessandro está morrendo. Vitória resolve contar a verdade para Ezequiel. Porfírio e Maria José riem muito. Porfírio afirma que amedrontou Jorge. Maria José conta que Helena e Jorge gostam de Damião, que na verdade é Bruno. Maria José admite que está encantada com Nicolas Zambrano, que é Alessandro. Porfírio afirma que quer conhecer esse tal de Damião, e esse tal de Nicolas. Porfírio faz caretas e anima Maria José. Arturo conta para Helena que Alessandro fez uma viagem. Helena adora a notícia. Rose e Roberto cuidam das crianças. Raquel vai à mansão e debocha de Roberto. Raquel conta que vai morar com Vitória de novo. Raquel desafia Roberto, que joga na cara dela que ela não se importa com a filha. Roberto atormenta Raquel, e eles discutem. Raquel amaldiçoa Roberto e Ulisses. Bruno pede o início da reunião. O funcionário discursa na capital. Sandra recebe a extrema unção. Alessandro, Pedro e Paula sofrem. O sacerdote reza. Sente pena de Pedro. Álvares relata os projetos de Roberto. Raquel afirma para os demais que não apoia Roberto. Hernan e Vitória decidem ajudá-lo. Bruno fala para a irmã que não se importa com Roberto. Maura e Raquel divergem sobre Roberto. Roberto é eleito como o novo diretor de relações internacionais da empresa. Raquel continua furiosa. O médico desliga o aparelho e decreta que Sandra morreu. Pedro e Paula não conseguem parar de chorar. Pedro agarra Sandra. Paula fala para o pai que ele
Conseguiu se despedir da filha, Alessandro sofre. Pedro não solta o corpo de Sandra. Hernan, Vitória e Maura parabenizam Roberto. Roberto abraça Maura, Raquel humilha. Roberto, Fernando aparece, e Maura conta o que aconteceu. Fernando felicita Roberto. Alessandro fala com Hernan. Hernan revela a Vitória que Sandra morreu. Bruno se despede de Vitória e Hernan. Vitória pensa em procurar Alessandro. Maria José espera Alessandro, que não aparece, pois Helena não revelou que ele tinha viajado. Maria José deduz que levou um bolo. Alessandro fala com o médico, e afirma depois para Pedro e Paula que está resolvendo os trâmites do enterro. Pedro pensa em procurar Helena, mas Paula impede. Alessandro questiona Pedro. Paula e Pedro pensam no que fazer. Com o corpo de Sandra, Alessandro afirma a Pedro que é melhor Sandra ser cremada. Pedro apoia Alessandro, e agradece a ajuda do genro. Helena procura Maria José. Maria José conta que levou um bolo de Nicolas Sambrano. Helena provoca a filha, que a questiona. Helena garante que não sabe nada sobre esse tal de Nicolas. Maria José deixa Helena falando sozinha. Porfírio e Emiliano batem um papinho. Porfírio afirma que tem que conhecer esse Nicolas. Emiliano aconselha Porfírio. O senhor garante que sempre vai cuidar da neta. Porfírio pergunta a Emiliano se Fernando namora com uma velhota. Emiliano despista Porfírio e conta que a suposta empresa de Damião, que na verdade é Bruno, não existe. Porfírio afirma que tem que agir. Porfírio assegura também que sua parente não será explorada por ninguém. Helena procura Jorge e fala que quer notícias sobre Sandra. Jorge insinua que Sandra não está mais nesse mundo. Jorge ressalta que o Ulisses ainda está em coma induzido. Helena sugere que Jorge se livre logo mais dele. Ele diz que não é um assassino. Helena e Jorge não sabem o que fazer com Bruno. Jorge alega que eles podem provocar uma guerra entre Ulisses e Bruno. Helena fica pensativa. Alessandro e os familiares de Maria José chegam à mansão. Pedro segura as cinzas de Sandra. Ezequiel consola Pedro. Paula mima Ezequiel. Alessandro apoia o amigo Vitória. Ampara Pedro. Felipa nota a tristeza de Paula e abraça Vitória. Discursa. Pedro comenta que se sente culpado pelo ocorrido, ressaltando que não soube cuidar de Sandra. Pedro desabafa com Vitória. Paula e Vitória despreocupa Pedro. Felipa sai para preparar um chá. Alessandro entra no quarto das crianças, acorda Antônio e o segura. Alessandro brinca com a sobrinha. Alessandro promete a Antônio que Maria José voltará. Maria José pinta o rosto de um bebê. Maria José fica muito emocionada e pergunta a Helena se já teve um filho. Helena mente. Maria José segue sem saber o que pensar. Helena avisa Jorge que Maria José está recuperando a memória. Jorge comenta que vai internar Maria José. De novo, Paula afirma para Pedro que tem que voltar pro interior. Paula conta que Maria José está bem. Pedro fica feliz. Paula se despede do pai, que entra em um carro. Bruno, como Damião, volta e encontra Maria José. Maria José conta para Bruno que Porfírio quer vê-lo. Bruno segura Maria José. Maria José leva Bruno à fazenda de Porfírio. Bruno admira o local. Alessandro felicita Roberto. Roberto afirma que trabalhará como um louco. Alessandro fala para Roberto que tem que viajar de novo. Roberto estimula-o. Amigo Maura aparece e abraça Alessandro. Alessandro despista Maura e Roberto. Maura sugere que Alessandro deixe Maria José morrer tranquila, alegando que a camponesa não vai acordar do coma. Alessandro dá um basta em Maura. Roberto repreende Maura. Maura insinua que sente pena de Maria José, e Roberto debocha. Bruno estende a mão para Porfírio. Porfírio ignora Bruno e joga em sua cara que ele não tem empresa alguma. Bruno inventa que foi vítima de um golpe, e Porfírio o xinga. Maria José se mete. Porfírio questiona Bruno. Bruno mente. Porfírio avisa que ele é um interesseiro. Maria José segue apavorada, e Porfírio a provoca. Maria José fala para Porfírio que não é namorada de Bruno. Os três discutem. Bruno descobre que Maria José tem outro pretendente. Bruno pressiona Maria José, e ela garante que está solteiríssima. Maria José e Bruno voltam a brigar, e instantes depois surgem furiosos. Helena se preocupa. Bruno encurrala Helena. Helena confirma que Maria José saiu com outro rapaz. Bruno chacoalha Helena, e ela manda ele se apressar. Helena revela que Jorge vai cometer Maria José a outro tratamento. Jorge explica seu plano diabólico para Bruno e entrega resultado de um exame para ele. Jorge comenta com Bruno que pode enganar Maria José. Helena fica chocada. Jorge, Bruno e Helena traçam um plano para obrigar Maria José a casar. Tico e Teco traçam um plano junto com Bruno para obrigar Maria José a se casar com ele. Jorge exige que Bruno lhe obedeça. Arthur observa Bruno. Vitória
Alessandro e Fernando conversam sobre Maria José. Arturo conta as novidades para Alessandro. Alessandro dá Deus para Vitória e Fernando. Felipe aparece e Vitória conta que não consegue entender a situação, e Felipe alega que Alessandro deve denunciar Jorge e Helena. Felipe garante que Maria José ainda gosta de Alessandro. Felipe, Vitória e Fernando conversam. Bruno exige que Maura lhe ajude com Kátia. Maura despreocupa Bruno e liga para Mateus. Maura convida Mateus para uma festa e o deixa pasmo. Maura afirma que tem um servicinho para ele. Maura sugere que Mateus consiga drogas.